Vamos juntos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. E nós vamos dar sequência a essa mensagem iniciada pelo reverendo Emerson na manhã deste domingo. O privilégio do mensageiro. Eu quero aqui retomar alguns pontos abordados por ele e nós chegaremos então a uma conclusão nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, leremos alguns versículos do capítulo de número 10, iniciando a leitura pelo verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Viver é um privilégio, irmãos e irmãs. A vida, ela é bonita, ela é bela, ela é formosa. Pastor Emerson nos lembrou nesta manhã de uma música do repertório da MPB. Uma música de Gonzaguinha, conhecida por esse título, que é o que é, mas com versos ainda mais conhecidos do que o seu próprio nome. E ela nos diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Na verdade, um verso muito conhecido, ou versos bastante cantados no solo brasileiro, mas pouco vividos. Porque, muito embora essa canção traga uma cena de uma vida maravilhosa, muita gente acaba passando pela existência sem descobrir a beleza da vida. Quem são as pessoas que podem cantar, que podem declarar a vida a partir dessas palavras? Nós lemos um texto onde o próprio Deus, ele diz que a vida do mensageiro é bela. Os seus pés são formosos. Então temos usado a figura desse mensageiro, descrito aqui pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, para exemplificarmos o que vem a ser uma vida bela, uma vida que é privilégio, uma vida que é dádiva. Quem são essas pessoas? A partir desse exemplo veremos isso. O importante é que você, meu irmão, se entenda como uma pessoa assim. E não deixe Satanás roubar da sua vida o tom da motivação, da festa, da alegria e da celebração. Na verdade, vimos já pela manhã que essas pessoas, elas trazem consigo, em primeiro lugar, uma confissão do coração. E por que uma confissão do coração? Porque antes de declararem com seus lábios a sua fé em Jesus, elas foram transformadas interiormente pelo agir do Espírito.
E o mesmo apóstolo Paulo, neste capítulo, ele contrapõe então a vida de um cristão, de um mensageiro, porque aquele que foi transformado pelo agir do Espírito Santo, ele faz da sua própria vida uma oportunidade de pregação. Às vezes ele fala, mas ele prega todo o tempo com seu testemunho, com seu exemplo, com a sua alegria, mesmo no meio das lutas, como veremos no final dessa palavra. E então Paulo coloca esse exemplo diante do exemplo dos judeus. E ele chega a dizer, os judeus, eles de alguma forma temem a Deus, mas lhes falta entendimento. É o que diz esse capítulo. No verso de número 2 ele diz, os judeus têm zelo, são bons religiosos. E ele está falando para os judaizantes dessa época do primeiro século na cidade de Roma. Eram bons religiosos, mas péssimos cristãos. Olha aqui para mim, meu irmão. Se a religião não for vivida sob os ares da graça, ela tornará a sua vida feia, medíocre, mecânica. O que faz a nossa vida bela não é estarmos com os nossos pés fincados nessa ou naquela igreja, mas é termos conhecido a graça e termos sido transformados pela mensagem do Evangelho, pela pregação que recebemos. E então o apóstolo Paulo ele está aqui falando sobre a beleza dessa confissão do coração. Quando um coração clama, essa voz ela sai pelos lábios e ela convence, porque de fato, não veio apenas da boca, mas veio de um interior que tem sido transformado pelo Espírito de Deus. Por isso, nós não somos carteiros que carregam mensagens sem se envolver com o conteúdo e o remetente, mas pessoas que antes foram transformadas pela mensagem que portamos. Na verdade, como vimos pela manhã, somos testemunhas que pelo fato de terem presenciado de uma forma experiencial o Evangelho, de conhecerem o poder da ressurreição, como Paulo diz nesse capítulo, então não temem nem mesmo os antagonismos e ameaças. Os apóstolos, segundo nos relata Atos capítulo 4, foram ameaçados de morte se continuassem pregando, mas Pedro disse, antes de nos importa obedecer a Deus do que a vocês. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e daquilo que temos vivido. Mas nesta manhã nós também vimos que essas pessoas que podem cantar que a vida é bela e que têm a existência como um privilégio, elas trazem também nos seus lábios uma confissão. A.W. Tozer, um pregador norte-americano, escritor de vários livros, ele chegou a dizer, nós precisamos de mensageiros que digam que o inferno ainda é quente, que o céu ainda é real, que o pecado ainda é errado, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós recebemos um privilégio que não foi conferido nem aos anjos, o privilégio da pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Temos essa dádiva que ao mesmo tempo representa um desafio, um compromisso para nós. Estamos diante de uma tarefa urgente. Nada melhor do que aproveitarmos, queridos, esse tempo de crise, de adversidade, quando as pessoas estão sofrendo intensamente, mas também estão mais sensíveis às realidades eternas, para podermos ministrá-las. Pastor Caio Fábio, no seu livro Projeto de Espiritualidade Integral, ele disse já no prólogo que desde as sociedades mais primevas há uma aspiração pelo eterno, há uma sede de Deus, e o papel da igreja é canalizar esta sede das pessoas até a fonte de águas vivas que é Cristo Jesus. Só Ele pode saciar por completo. Nós temos, pela graça, essa mensagem que nos foi revelada, não podemos nos acovardar, não podemos nos calar. Vamos usar essa campanha do Lar de Paz, que iniciaremos essa semana,
para convidarmos. Meu irmão, não fique com medo, o teu papel não é transformar a vida das pessoas, o teu papel é levá-las a Cristo, é Cristo quem transforma pela ação do seu Espírito. Então eu quero convidar você a convidar aqueles casos mais dramáticos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e isso continuará acontecendo em nosso meio. Sabe, essas pessoas difíceis, pessoas, quem sabe, orgulhosas, pessoas que de repente ainda estão com as suas vidas distantes de Deus, pessoas que de uma forma consciente e voluntária dizem que não querem nada com Deus. Convide essas pessoas. O teu papel é falar, o papel de Deus é transformar. E nós podemos ter essa ousadia porque nós não carregamos apenas conselhos, não é isso, pastor Emerson? Nós carregamos uma mensagem de boa nova, de boa notícia. Olha aqui, meu irmão, nós não somos um povo de bons conselhos, muito embora a palavra nos traga bons conselhos, mas conselho é uma palavra que poderá se cumprir ou não. Você pode participar ativamente dela, mas uma boa notícia você simplesmente repassa. Você transmite um fato consumado, uma vitória que já aconteceu. Quando Cristo estava na cruz, ele declarou: tudo está consumado. Por isso o profeta Isaías já dizia, praticamente 6 séculos antes de Cristo: subi ao monte e anunciai que o tempo do seu pecado e da guerra acabou. E essa palavra profetizada por Isaías se cumpriu na vinda de Cristo Jesus. Com grande privilégio. Entenda isso. A vida, ela só é bela quando há uma beleza interior. Não dependa das circunstâncias para enxergar beleza na vida. À luz do Evangelho, eu concordo com a frase de Cecília Meirelles quando disse: se no teu centro um paraíso não puderes achar, jamais terás a chance de um dia nele entrar. É claro que o ser humano sozinho, ao olhar para a sua vida, ele vê uma mata, um pântano, e ele tem medo de perscrutar esse ambiente. Mas um ser humano lavado, redimido pelo sangue de Jesus, que se tornou morada do Espírito Santo, ele pode sim encontrar dentro dele essas motivações, essa beleza, porque o seu coração foi transformado, e Provérbios nos diz que do coração procedem as fontes da vida. Não adianta querermos lavar as torneiras externas da nossa vida se a fonte está corrompida. E só a graça de Jesus pode sim trazer uma purificação para as nossas fontes. Louvado seja Deus. E queridos, eu quero entrar já na última parte desta mensagem. Quem são essas pessoas cuja vida é bela? São essas pessoas que vivem o privilégio do anúncio, porque foram transformadas em seus corações, e estão obviamente cumprindo a missão para a qual foram chamadas. Mas essas pessoas, simbolizadas aqui na figura desse mensageiro, elas também receberam uma revelação de amor e uma oportunidade de viverem em intimidade com Deus. O verso 15 do texto nos diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. De fato, a vida só é bela para quem vive o supremo propósito. Todos os dias eu preciso me perguntar se eu estou vivendo para mim mesmo, para acomodar a minha vontade, para suprir as minhas urgências, se eu estou vivendo de um modo instintivo, carnal, ou se eu estou alinhado com o propósito eterno de Deus. E deixa eu te dizer algo, quem sabe você que me assiste e ainda não faz parte de um corpo vivo que é a Igreja de Cristo. É muito importante que estejamos nesse ambiente, porque a igreja, pastores, é um local de alinhamento. Chegamos aqui todo tortos, chegamos aqui com a nossa vida em frangalhos, despedaçada,
E a palavra de Deus, de fato, vem nos corrigindo, nos tratando, nos curando, porque a igreja é um grande hospital, tem muitos alinhamentos, os principais eu diria, eles não podem ser acessados pela pessoa fora da igreja. Deus, pela sua graça, pode se revelar sem a intervenção de qualquer ser humano, por um ato voluntário da sua soberania, mas essa não é a regra. Mas ainda que isso aconteça, essa pessoa deverá ser encaminhada para o corpo, para que seja alinhada com os propósitos eternos de Deus. A conversão iniciada pelo agir do Espírito Santo, a busca por uma vida de intimidade com o Senhor ressuscitado, farão com que a vida seja bela, mesmo nas circunstâncias mais horrendas. A igreja de Roma vivia sob pressão, irmãos e irmãs. Esta igreja, diz o texto, e se lermos o capítulo 5 também vamos entender isso. Esta igreja tinha que, de alguma forma, fazer frente à cultura da época, uma cultura profana, idólatra, promíscua, politeísta, uma cultura do inferno em muitos aspectos. A igreja tinha que fazer frente, tinha que se posicionar contra essa cultura, mas ao mesmo tempo essa igreja de Roma também tinha problemas internos. Judaizantes que acreditavam que a sua forma de observar a lei valia mais que o sacrifício do próprio Cristo. Então essa comunidade aqui de Roma vivia sob pressão, mas o apóstolo Paulo está dizendo, quando se vive no centro da vontade de Deus, essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, ele inclusive chega a dizer isso no capítulo 12, quando se vive nessa dimensão, a vida é bela. Deus nos chamou, nos tornou seus arautos, e Ele faz com que essa caminhada árida e desafiadora, que é a própria caminhada da vida, da missão que nos foi confiada, seja encantadora e empolgante. Deus faz com que as marcas do tempo não sejam marcas de envelhecimento apenas, mas sejam memórias do livramento, do favor e da misericórdia de Deus. Não reclame da sua vida quando, ao olhar no espelho, você observar marcas do tempo. E tem gente, irmãos e irmãs, que mesmo com procedimentos plásticos não conseguem esconder a tristeza que carregam no seu olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, diz o evangelista Mateus. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Mas muitas vezes tentamos recursos paliativos para tornar a vida bonita. E esse texto, ele está nos dizendo que essas marcas do tempo, para aqueles que caminham alinhados com o propósito eterno, elas são marcas que de fato trazem boas memórias. Na comissão dos 70, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, vemos que os apóstolos e aquelas pessoas tiveram um aperitivo dessa beleza da glória celestial, da vida eterna. E na sua missão, eles descobriram que a vida também pode ser bela, mesmo um tempo de sofrimento. E eles então viram naquela viagem, naquela missão, a beleza que foi em primeiro lugar, a beleza da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Eles não levaram mais de uma roupa, eles não levaram mais que uma porção de água, mas receberam o cuidado de Deus, inclusive através das pessoas. A beleza da comunhão, da interdependência. Eles foram enviados de 2 em 2, diz o texto. A beleza do servir, e não apenas servir de uma forma verbal, mas servir com o poder de Deus. Por onde eles passavam, curas aconteciam, a dignidade era devolvida para as pessoas. A beleza da autoridade espiritual para expelir demônios. Mas acima de tudo, eles entenderam que a beleza daquele momento era a beleza de terem sido salvos, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E a beleza da salvação. Olha aqui, meu irmão, se a obra de Cristo na cruz não for suficiente para alegrar o seu coração, nada mais será. Não
Não será uma viagem, não será um relacionamento, não será uma pessoa, não será um momento, uma circunstância, não será um cifrão financeiro, não será uma conta bancária. A alegria do cristão é a alegria da cruz vazia, porque ele ressuscitou. É isso que não só nos empolga, mas nos motiva, nos anima, nos fortalece. E essa semana, visitando o irmão querido, eu disse: amado, a tua estabilidade não pode estar na vida do seu pai, da sua mãe, onde quer que seja. A sua estabilidade tem que estar em Cristo. Porque se o diabo perceber que a estabilidade, a alegria de um cristão está em uma circunstância, ele vai roubar isso constantemente. Mas esse trunfo da cruz jamais poderá ser usurpado, roubado, tirado de nós. E é isso que nos diz, irmãos e irmãs, essa palavra. Não se trata apenas de enxergar beleza de uma forma imaginária. Eu vou fazer aqui uma força, um exercício de pensamento, eu vou pensar de forma positiva. Não é disso que nós estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã. Isso já é alguma coisa, mas não é suficiente para libertar o ser humano do seu caos, porque a obra continua sendo humana e não de Deus. Aliás, o filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Esse filme mostra a história de um pai judeu que estava num centro de concentração, na Segunda Guerra, e ele precisou deixar a sua esposa e estava no centro de concentração com seu filho. E ele então tentava fazer da vida do filho uma vida bela e uma bela vida. E ele tentava mostrar para o filho que aqueles sofrimentos todos não passavam de um jogo, de uma brincadeira. Ele foi nobre, mas não é só uma imaginação que nós estamos propondo. A vida não é bela porque você imagina ela assim. A vida é bela porque a beleza foi conquistada na cruz do Calvário ali. Ao ressuscitar ao terceiro dia, as trevas foram afugentadas. Toda a pressão do inferno foi destruída. A vida é bela porque ele encarou na sua via crucis, no seu sofrimento, toda aquela situação terrível. Aliás, durante aqueles 3 dias nos quais Jesus esteve sobre a terra, com certeza houve festa no inferno. As trevas estavam dominando, mas Jesus, pelo poder da sua ressurreição, venceu. E isso não é apenas uma imaginação para nós. Isto é um fato incontestável que sustenta a nossa fé e a nossa vida. Aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus, a grande comissão, são pessoas que de fato podem olhar para a sua vida, e ainda que as suas roupas estejam rasgadas, as suas sandálias estejam gastas, os seus pés estejam sujos e machucados, a sua pele esteja queimada pelo sol, ainda nessa condição eles podem se alegrar. Só Deus pode transformar a caminhada árida da vida num verdadeiro manancial, porque Deus faz com que os seus justos, aqueles que foram justificados pelo seu sangue, encontrem mananciais nos desertos, segundo o Salmo 84. O homem que teme ao Senhor, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esta será a beleza do viver no centro da vontade de Deus. Não é, meu irmão, a formosura de um manequim que retrata o padrão da última moda, mas é a beleza daqueles que são o espelho dos que sofrem. É a beleza daqueles que se identificam com o sofrimento humano. E por que são belos? Porque são humanos, e quanto mais humanos, mais espirituais. Comece a ver beleza na simplicidade da sua vida, mesmo no sofrimento e mesmo na prova. Nós cremos num Deus que pelo poder da sua palavra transformou o caos em beleza. Ele, a palavra, o verbo eterno, veio até nós, armou tenda entre nós e vimos a sua glória. Portanto, o privilégio do mensageiro é o próprio Jesus. O privilégio do mensageiro é servir a Jesus,
é representar Jesus, se identificar com Jesus, dar a vida por Jesus, e tudo isso, por meio de tudo isso, conhecê-lo ainda mais profundamente. Quero encerrar essa palavra citando um pensamento de C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores. Ele diz que as formas de amor humano são como um jardim, cuja glória é justamente sua necessidade de ser cuidado. Agora olha aqui para mim. A vida, ela nasceu num jardim, mas a vida deixou de ser jardim pelo pecado, e ela passou a ser pântano, selva descuidada. A nossa vida longe de Deus, ela é pântano. A nossa vida longe de Deus, ela é um lugar sombrio, terrível, fétido. Só em Deus a nossa vida pode ser bela. Só. Somente nele, sob o seu amor cuidadoso. Porque é o cuidado de Deus, é o amor de Deus que faz com que não nos percamos no meio do caminho. Porque se eu quiser governar a minha vida, eu vou transformar um jardim, pastor Emerson, em pântano. O ser humano sem Deus é tão medíocre que ele faz uma fonte secar, ele faz um jardim se transformar numa selva terrível. Por isso precisamos de Deus constantemente. Por isso mesmo que anuncia a mensagem, precisa se permitir tocar por ela todos os dias. Essa mensagem de boas novas. O mensageiro, a sua vida, a sua transformação são tão importantes quanto a mensagem. Hoje nós falamos sobre o privilégio do mensageiro. No próximo domingo nós vamos falar sobre a mensagem. Quem é essa mensagem? O privilégio da mensagem, o conteúdo da mensagem. Nós estamos nessa série comunicando a nossa fé. Imperdível aquilo que Deus tem para você através dessa próxima ministração.